Bem-vindo! Vou-te falar e mostrar o exame semiológico da face, nariz, faringe e laringe, uma parte do exame otorrinolaringológico que compreende o exame do ouvido, cavidade oral, do pescoço, da face, da nasofaringe e, finalmente, da laringe. Será discutida a anatomia normal e as variantes, assim como as anomalias mais frequentes em cada área. Antes de iniciarmos o exame, devemos apresentar-nos ao doente, confirmar a sua identificação, explicar o procedimento, obter o consentimento e garantir o conforto e privacidade do doente. Devemos ainda proceder à higienização prévia e posterior das mãos. No final do exame, devemos explicar o resultado do procedimento. A face corresponde ao aspecto anterior da cabeça, estendendo-se desde a testa ao queixo e de um ouvido ao outro. A face dá a nossa identidade individual enquanto humanos. Pode ser dividida em 3 componentes horizontais, desde a linha do cabelo até às sobrancelhas, desde as sobrancelhas até debaixo do nariz e debaixo do nariz até ao queixo. Relações entre estes componentes afetam o aspecto da face. No exame da face, procura-se assimetrias e anomalias óbvias, incluindo a avaliação da inervação facial. Pode enrugar a sua testa. Feche os olhos com força. Mexa o nariz. Sorria e mostre os dentes. Contraia os músculos do pescoço. Algumas alterações frequentemente observadas incluem lacerações e incisões, cicatrizes, assimetrias ou deformações do nariz, rugas da fronte, em torno dos olhos ou do lábio superior, carcinoma de células escamosas, nomeadamente no lábio, carcinoma basocelular, paralisia dos músculos faciais. O nariz é parte do trato respiratório superior e contém o órgão periférico do olfato. Inclui o nariz externo e as cavidades nasais, as quais estão divididas em direita e esquerda pelo septo nasal. As funções do nariz incluem o olfato, a ventilação, filtragem de poeiras, umidificação do ar inspirado e recepção e excreção de secreções provenientes dos seios paranasais e dos ductos nasolacrimais. A morfologia do nariz externo afeta não só a aparência da face, mas também o processo funcional que ocorre no interior do nariz. A anatomia estrutural do nariz é importante, quer por razões estéticas, quer por razões funcionais, uma vez que esta é a porta de entrada do trato respiratório e desempenha variadas funções fisiológicas. O nariz divide-se numa porção óssea e numa porção cartilaginosa. Em cima, é constituído pelos 2 ossos nasais e, em baixo, pelas cartilagens laterais superiores ou triangulares e as cartilagens laterais inferiores ou alares. Estas últimas possuem uma porção lateral e uma medial, sendo que as mediais de cada lado se juntam, dando origem à columela, a qual se encontra no meio do nariz externo. Assim, a pirâmide nasal é formada pelo esqueleto ósseo, ossos nasais, processos frontais do osso maxilar e septo nasal ósseo, e pela armadura cartilaginosa. Cartilagens laterais ou triangulares, cartilagens alares e septo cartilaginoso, cartilagem quadrangular. Sente alguma dor? Não. Sente alguma dificuldade em respirar? Não. Sente alguma alteração do olfato? Não. O exame do nariz começa como qualquer outro exame objetivo, a partir da inspeção. A inspeção do nariz deve ser feita a partir de pelo menos 4 pontos de vista: anterior, lateral, inferior e superior. A partir da vista anterior, observamos a simetria. Podemos avaliar através da linha de luz ao longo do dorso do nariz e as estruturas da linha média. Na vista lateral, podemos observar o dorso do nariz e o ângulo que é feito entre a columela e o lábio superior. Este ângulo varia entre indivíduos do sexo masculino, aproximadamente 90 graus, e do sexo feminino, aproximadamente 110 graus. A vista inferior é obtida após pedir ao doente para fazer a extensão do pescoço. Olhando para o nariz por baixo, podemos observar a asa nasal e a columela, ambos formados por componentes da cartilagem lateral inferior. Abaixo da columela está o filtro
que se estende até ao bordo vermelho. O observador coloca-se atrás do doente, que levanta um pouco a cabeça para obter a vista superior. Pode ser importante na avaliação perante possível rinoplastia. De modo a avaliar a permeabilidade, pedir ao doente para respirar por cada uma das narinas, tapando a narina contralateral. Agora a outra. Anomalias comuns do dorso ósseo e cartilaginoso incluem fraturas nasais, desvios, protuberâncias ósseas como bossa nasal e nariz adunco, nariz em cela, relacionado com a perda do septo nasal, altamente sugestivo de granulomatose de Wegener. Adicionalmente, as narinas podem ser assimétricas. Agora vou ver o interior do seu nariz e, para isso, vou utilizar o espéculo nasal. Fazer ligeira extensão do pescoço. O espéculo deve estar apoiado na asa do nariz e não no septo, onde pode causar dor. Quando o espéculo está inserido e apoiado sobre a asa do nariz, deve ser ligeiramente puxado para o lado e posteriormente aberto. Ao terminar, o espéculo não deve ser fechado completamente no interior da cavidade nasal, de modo a evitar prender vibriças, o que iria certamente causar dor ao doente. Ao examinar as fossas nasais, encontra-se primeiramente o vestíbulo nasal, limitado posteriormente pelo limen nasi. O vestíbulo apresenta uma mucosa normalmente rosada e folículos pilosos e, por isso, pode desenvolver infecções semelhantes às da pele. O nariz está dividido em duas cavidades por uma estrutura média, o septo nasal. Este contém também dois componentes, um cartilaginoso e outro ósseo. O cartilaginoso corresponde à cartilagem quadrangular. O componente ósseo inclui a placa perpendicular do etmoide, que vem da base do crânio, e o vômer, que se estende para cima até à face do seixo esfenoidal. O septo pode estar desviado para um lado ou para ambos. Os desvios podem ser assintomáticos, o que é muito frequente, ou causar problemas funcionais, problemas estéticos ou ambos. Lateralmente e inferiormente nas fossas nasais, localizam-se os cornetos nasais inferiores, que, quando estão aumentados, podem sugerir erradamente a existência de pólipos nasais. Os cornetos são normalmente avermelhados. Se estiverem eritematosos, sugerem inflamação. Se estiverem pálidos e azulados, deve-se suspeitar de uma causa alérgica. Ao usar um otoscópio com o espéculo nasal, é possível obter uma melhor vista da parte posterior da cavidade nasal, incluindo a parte posterior do septo nasal, e cornetos médios, que se localizam a 30 graus do plano do pavimento da cavidade nasal. O corneto nasal médio é mais posterior e pequeno do que os cornetos inferiores. Se o corneto inferior estiver muito demasiado e congestionado, deve-se aplicar um spray descongestionante para uma melhor visualização da parte posterior da cavidade nasal. Ocasionalmente, ao examinar a cavidade nasal, podem observar-se pólipos localizados mais frequentemente no meato médio, lateralmente ao corneto médio. Na porção anterior do septo, podem, por vezes, ser observados vasos sanguíneos numa zona denominada por área ou plexo de Kieselbach. É a localização mais comum da epistaxis. Também se podem observar crostas no septo nasal, no vestíbulo ou na parte anterior dos cornetos nasais inferiores, sugestivas de infecção. Em muitas circunstâncias, a mucosa nasal está supurada com descarga mínima, devendo ser limpa. A endoscopia nasal é normalmente feita pelo otorrinolaringologista, mas pode ser feita por médicos não especializados, usando um endoscópio rígido ou flexível, e inclui a avaliação de ambas as cavidades nasais. Ao manusear o endoscópio nasal, este deve ser segurado gentilmente a alguns centímetros da ponta nasal. Segurando a ponta do endoscópio com a mão esquerda, devemos aproximar do doente e apoiar o dedo mínimo para obter estabilidade. Vou passar isto pelo seu nariz. Se estiver desconfortável, avise para eu tentar mudar a direção. O endoscópio é colocado no interior do vestíbulo, percorrendo o pavimento da cavidade nasal, permitindo a visualização do septo nasal e o corneto nasal inferior. Levantando o endoscópio cerca de 30 graus, é possível observar o corneto médio,
corneta inferior e o meato médio. O meato médio corresponde à zona de drenagem do seio maxilar e da maioria dos seios etmoidais. Qualquer drenagem purulenta é sugestiva de infecção. Esta é a localização mais comum de pólipos nasais, que se forem de grandes dimensões, podem depois obstruir toda a cavidade nasal. Pólipos alérgicos ou infecciosos são normalmente mais pálidos. Caso sejam firmes ou avermelhados, são sugestivos de tumores. Por vezes, é possível ver o corneto superior com endoscopia nasal. Ao continuar posteriormente ao longo do pavimento da cavidade nasal, é possível observar-se lateralmente a abertura inferior da tuba auditiva e, posteriormente, a fossa de Rosenmuller. Ao visualizar-se a nasofaringe, é possível observar-se as amígdalas faríngeas, caso ainda estejam presentes. Caso necessite de ver especificamente a nasofaringe, é preferível usar um endoscópio flexível. Em idade pediátrica, este é usado para avaliar o tamanho das adenoides. Em adultos, é usado para avaliar uma efusão unilateral sem uma causa óbvia para avaliar a suspeita de um carcinoma nasofaríngeo. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor em relação aos temas abordados.